18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Vamos juntos até as 7 da noite com o destaque do dia. Tudo pronto para mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Boa noite especial pra você que nos acompanha nas redes sociais, no @18 News. Boa noite, gente. Estamos juntos até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Também vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, quinta-feira. Brasil estreia dando show de bola, hein? Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo. Comércio aquecido em todo o país. A expectativa é de vendas com o Mundial é de 1.480 bilhões de reais. Tribunal de Contas do Amazonas alerta para defasagem no Programa Federal de Saúde. Previne Brasil em Manaus e outros 38 municípios do estado. Tribunal Superior Eleitoral nega pedido do PL, partido do presidente Bolsonaro, para anular o segundo turno das eleições deste ano. Agora 6:02. Você no melhor Mix do Brasil vai conferir, hein? A partir de agora os destaques do dia. Vamos juntos com você até as 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. E hoje é quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Estamos começando mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí, Karime Leão, foi sofrido, foi nervoso, começou tenso, tivemos dificuldades, mas o Brasil estreou na Copa do Catar com uma grande vitória sobre a Sérvia. Que jogaço! Não foi um início impactante como nós esperávamos, mas o Brasil deslanchou no segundo tempo, né? E fez os 2 gols que garantiram os 3 primeiros pontos importantes para assegurar a classificação e jogou bem, Karime. Exatamente, Carlão. No segundo tempo, o Brasil foi para cima, envolveu os sérvios. Os 2 gols foram marcados pelo atacante Richarlison, o herói nacional hoje, Carlão. Sim. Bom, destaque para o segundo, um golaço de voleio. Richarlison, que não vinha bem, aproveitou as 2 oportunidades e marcou. Até agora o gol mais bonito da Copa, pelo menos na minha modesta opinião, hein, Karime Leão? Golaço, que nem você falou, de voleio, né? Bacana. Uma vitória importante depois, né, do fracasso, inclusive das 2 favoritas, Argentina e Alemanha. O Brasil, né, superou essa fase aí ruim aí de zebras. De zebra, exatamente. Né? Estava todo mundo com medo porque as favoritas, as seleções mais fortes, estavam perdendo para seleções fracas, né, Carlão? E aí teve comemoração de norte a sul do país, como tem que ser, como realmente é. E aqui em Manaus uma multidão acompanhou o jogo nas estruturas montadas na Arena da Amazônia e também lá no Porto de Manaus, Karime. Isso além dos torcedores que foram para as ruas ornamentadas e que também festejaram a primeira vitória do Brasil neste Mundial. Manaus parou, né, Carlão, para assistir ao jogo. Bacana. Horas antes da partida, o trânsito ficou inferno, né? O trânsito da cidade ficou todo travado, com toda a movimentação para ver o jogo em casa ou nos pontos especiais, como você falou, montados pela prefeitura ou pelo governo do estado. Já durante o jogo, as ruas ficaram desertas. Foi tranquilaço passar, né? Você chegou numa hora bem tranquila, né, Carlão, aqui na rádio. Eu esperei o segundo do intervalo terminar, começou ali o jogo, eu saí e vim correndo rapidinho. Porque estavam todos ali ligados assistindo o jogo. E atenção, olha só, se você ainda não sabe, o próximo jogo do Brasil vai ser na próxima segunda-feira, dia 28, e vai ser contra a Suécia. Suécia é timão, vai ser um jogo duro. Estreou inclusive com vitória, 1-0 sobre Camarões. O jogo do Brasil acontecerá ao meio-dia no horário de Manaus, Karime. Então já prepara, já sabe que o trânsito vai ficar complicado aí 2 horas durante a manhã, acho que a partir das 10 da manhã, já, né, Carlão? Já tá complicado. Bom, é muito bom estrear com vitória, gente. Isso motiva os jogadores, impõe medo aos adversários e cria aquele clima de esperança para a conquista do Hexa. E o lindo gol, como você falou, de voleio do Richarlison foi algo mágico. Um gol, como você falou, na minha modesta opinião também, eu acho que já entra aí na disputa para ser um dos mais bonitos da Copa. É isso aí, Richarlison se consagrou aí como craque, foi um monstro
monstro realmente no jogo de hoje, um atacante que soube aproveitar as oportunidades e saiu vitorioso, saiu cheio de moral do jogo, Karime, e deixou todos nós felizes. O espírito da Copa definitivamente envolveu a todos nós. Eu acho que a partir de agora somos, né, tamo no jogo, tamo na área. Agora parece que oficialmente a Copa do Mundo começou agora pra gente, pra nós brasileiros. É isso aí. E começou com o pé direito, né, Carlão? Bom, hoje tivemos também outros jogos. A seleção de Portugal não decepcionou. Cristiano Ronaldo marcou o dele, quebrou um recorde e ajudou a seleção portuguesa a estrear com vitória na Copa do Mundo do Catar. Portugal venceu Gana por 3-2 no estádio 974 de Doha, pelo Grupo H. Outro jogão, viu, Karime? Portugal deu um show de bola, foi muito bacana, um jogo bonito, um jogo duro, compenetrado, um jogo bacana, bom de se assistir. E o gol de pênalti do Cristiano Ronaldo se tornou aí o primeiro jogador a marcar em 5 edições de Copas do Mundo. Cristiano Ronaldo, fera. O atacante português marcou o seu 8º gol pela seleção em mundiais e reforçou seu nome na história do futebol internacional, Karime. E hoje de manhã tivemos também a Suíça, que venceu Camarões por 1-0, e o Uruguai, que ficou no empate de 0-0 com a Coreia do Sul. 6-6, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, ainda no clima da Copa do Mundo do Catar, comerciantes do Amazonas esperam colher os frutos neste Mundial, que para muitos brasileiros, como nós já falamos, Karime Leão, começou oficialmente hoje com o jogo de vitória, inclusive, do Brasil contra a Sérvia. O Brasil mandou bem. Mandou muito bem, né, Carlão? Bom, em todo o país, a expectativa de vendas com o Mundial é de 1,480 bilhão de reais. Mas aqui no Amazonas, a expectativa aí é menos otimista, tá? Para o representante de entidade de comércio, Azuri Benzion, a Copa do Mundo com a Black Friday pertinho das festas de fim de ano não devem render o que previam os lojistas, mas existem exceções. Vamos acompanhar tudo isso agora na reportagem de Odiné Araújo. A Confederação Nacional do Comércio prevê um aumento de 7,9% nas vendas da Copa de 2022 em comparação com o Mundial de 2018. Daí porque a estimativa de arrecadação em todo o país, segundo a Entidade Nacional do Comércio, é faturar 1,480 bilhão de reais na Copa deste ano. Já a Federação dos Dirigentes Lojistas de Manaus não está tão confiante assim. Embora não tenha apresentado previsão de arrecadação do comércio com o Mundial, o presidente da entidade, Azuri Benzion, explica que a data da Copa no Catar, em novembro, justamente na semana da Black Friday, não ajudou tanto nas vendas para o Mundial. Quando se fala de Copa e comércio, é sempre bom lembrar que essa Copa está sendo jogada no período atípico. Ela está sendo em novembro, enquanto todos os outros anos a Copa ela começa em junho, né? Vai até julho. Então é um período diferente, o comércio não estava acostumado com esse período de Copa. E juntou com Black Friday e com Natal, que são datas já mais tradicionais aqui no comércio ocidental, pelo menos. Ainda conforme Azuri Benzion, até mesmo a decoração das lojas com o tema da Copa acabou comprometida e tornando produtos de decoração com as cores do Brasil muito mais escassos, principalmente nesta primeira semana da Copa. Por ser também a semana da Black Friday, a maioria das lojas aposta em uma decoração mais agressiva e equivalente à promoção. Nós acreditamos que as lojas vão realmente começar a entrar no clima da Copa em termos de decoração a partir da próxima semana, quando já finda o Black Friday. As expectativas do comércio são boas, são crescentes, mesmo faltando alguns produtos como material de decorações e as camisas da Copa, da seleção brasileira, por exemplo, que estão em falta na nossa cidade. Mesmo assim, nós acreditamos que existem outros tipos de atrativos que estão indo muito bem, com a parte de alimentação, bebidas e também a parte de outros produtos que são vendidos na Copa, como TVs e etc. Mas teve comerciante que resolveu apostar nas duas datas juntas, Black Friday e Copa, para aquecer as vendas, e tem dado certo. É o caso da empresária Maiara Torres.
Ela se adiantou na compra de peças exclusivas da Copa e não esperou apenas pela loja física. Apostou pesado em sua loja virtual. Basicamente, o que a gente fez na Sapoti, né, na campanha para a Copa do Mundo, foi, primeira coisa de todas, adiantar as peças. Então, a nossa coleção, né, do Brasil chegou 2-3 semanas antes de começarem os jogos da Copa. Então, a gente procurou primeiro se adiantar com as peças. A segunda coisa que a gente fez também foi montar vários looks e fazer tanto fotos quanto vídeos para postar nas redes sociais, porque a gente é bem forte também na venda online, então a gente sempre procura deixar o nosso Instagram sempre atualizado, sempre ter foto das peças para mandar para os clientes. E outra coisa que a gente também usou como estratégia de divulgação foi a parceria com influenciadoras. Então a gente selecionou algumas influenciadoras aqui de Manaus, né, e mandou peças da Copa para elas, para já também incentivar essa divulgação. Nesta semana de Black Friday, a empresária Mayara Torres resolveu apostar nas promoções de peças da Copa e está contente com o resultado. A gente também fez promoção das peças do Brasil na loja e a saída foi muito, muito boa mesmo. A gente já teve que fazer reposição das peças 2 a 3 vezes e a saída continua bastante grande, porque a gente sabe, né, que a maioria das clientes, na verdade, procuram em cima da hora. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h11 em Manaus. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. Olha só, detalhe, hein? Ontem à noite, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ele negou o pedido do PL, partido do presidente Bolsonaro, para anular o segundo turno das eleições deste ano. E mais, condenou os partidos da coligação de Jair Bolsonaro a pagarem multa de R$22.900.000. Além do PL, a coligação é composta por progressistas e também republicanos. Karime. Bom, Carlão, e hoje Bolsonaro se reuniu com os comandantes das Forças Armadas e vamos saber sobre a repercussão e as consequências da decisão de Alexandre de Moraes com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Cadu, chega mais, Cadu, então. Como é que foi o dia seguinte, o day after, da decisão de Alexandre de Moraes? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo. Karime, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, houve uma reação em cadeia entre os bolsonaristas. Destaque aí para o presidente Bolsonaro, que chamou todo o staff militar para uma reunião de emergência hoje. A pauta dessa reunião não foi divulgada, mas isso foi um gesto de poder para gerar um efeito no público e também na bolha bolsonarista, né, que entende que essas conversas com os militares mostram a autoridade de Bolsonaro sobre as Forças Armadas, passando aí uma mensagem de ameaça ao Poder Judiciário. Nesse encontro, as informações que nós temos, Karine, é que os comandantes das Forças Armadas falaram que vão entregar os seus cargos antecipadamente, antes da posse do presidente eleito Lula, em protesto ao resultado das eleições e em apoio a Bolsonaro. Esta postura dos militares, que não sabemos se de fato vai acontecer mesmo, já está sendo criticada pela própria ala política de apoio a Bolsonaro, porque isso pode pegar muito mal. As Forças Armadas são instituições de Estado a quem não cabe comportamentos políticos e de críticas de governo, né? E vale lembrar, as Forças Armadas vão estar compelidas a se ajustar ao próprio governo. E no meio político, Karine, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que multou a coligação de Bolsonaro em R$22 milhões, gerou reações imediatas nos partidos que fizeram parte da coligação pelo bem do Brasil, que foi a coligação de Bolsonaro no primeiro e no segundo turno das eleições. O PP e os republicanos pularam fora, Karine, abandonaram o PL, partido de Bolsonaro, autor daquele frágil relatório que contesta o resultado do segundo turno das eleições. O presidente do PP, o deputado Cláudio Cajado, e o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, disseram que não foram consultados pelo PL sobre esse levantamento que foi feito pelo aquele Instituto Voto Legal, a serviço do PL, que tentou esse tapetão. E nas redes sociais, Karine, vários parlamentares bolsonaristas protestaram contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que fere de morte o Partido Liberal. Então vamos seguir acompanhando os próximos capítulos dessa novela das 7 do tapetão. Karine, Carlão.
Ei, Cadu, olha só, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, ele protocolou a CPI do abuso de autoridade, apelidada inclusive nos bastidores da Câmara como CPI do Xandão. Ele conseguiu 181 assinaturas, que é 10 a mais que o mínimo necessário. Confere, Cadu, é isso mesmo? Confere, Carlão. Na verdade, são 2 contra-ataques dos parlamentares do Centrão ao STF e ao TSE. O primeiro é a CPI do abuso de autoridade, como você disse, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que tem o objetivo de investigar supostos crimes de abuso de autoridade cometidos aí por ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O requerimento que pede a instalação da CPI foi apresentado hoje ao presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de conseguir aí, como você disse, 181 assinaturas, 10 a mais que o previsto, que o necessário, né? Essa proposta é do deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo, que ele é integrante da base bolsonarista na Câmara dos Deputados. Eu separei um trechinho da fala dele, que ele disse nas redes sociais, que explica as motivações dessa CPI. Vamos ouvir Marcel Van Hatten. Nós, parlamentares, o Congresso Nacional tem o dever de representar o povo brasileiro, de defender a independência e harmonia entre os poderes, de defender o Estado de Direito, de defender a correta aplicação da lei, de defender as liberdades. Nós não podemos compactuar com ataques às garantias e liberdades fundamentais. Nós não podemos compactuar com censura de nenhum tipo. Nós não podemos compactuar com bloqueios de contas bancárias ou de redes sociais sem o devido processo legal. Nós não podemos continuar compactuando com tantos abusos de autoridade que nós estamos vendo, e por isso o povo está solicitando investigação, e por isso todos vocês estão apoiando este pedido de abertura de CPI. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, explicando por que que ele protocolou a CPI do abuso de autoridade. Cadu. É aquele toma lá da cá, né, Karina? Enquanto o ministro Alexandre de Moraes aplicou essa multa de 22 milhões de reais sobre o PL, né, que atinge aí outros partidos, aí veio da cá, que no caso o deputado Van Hatten apresentou essa CPI e que surpreendentemente teve adesão rápida de deputados federais, né? Agora o segundo contra-ataque vem do Senado. O senador Eduardo Girão, do Partido Podemos, do estado do Ceará, juntamente com outros 3 senadores, entre eles Plínio Valério, apresentaram um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Barroso é aquele ministro que disse perdeu uma mané numa mola, né, para um bolsonarista em Nova York há algumas semanas. Essa fala causou indignação entre os manifestantes bolsonaristas que contestam aí o resultado das eleições. O senador Girão, Carlão, apresentou outras razões para o pedido de impeachment, né? Ele o ministro Barroso aí é o ministro que até agora não desce redondo aí para os parlamentares bolsonaristas. Vamos ouvir então um trecho da fala dele, do senador Eduardo Girão, que acusa o ministro Luiz Roberto Barroso de ter ligações com integrantes do PT e também com o presidente eleito Lula. Vamos ouvir. Todo mundo viu na semana passada um jantar privado entre o ministro Luiz Roberto Barroso com a presença do advogado do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o doutor Cristiano Zanin. Então, aquela imagem foi muito forte para o cidadão de bem brasileiro, porque o ministro Luiz Roberto Barroso votou nos processos do Lula, na anulação dos processos do Lula, na 13ª Vara de Curitiba, ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que ele se candidatasse, que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições.
Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a outra reação agora do Eduardo Girão, do Partido Podemos do Ceará, a respeito das declarações e da atitude do ministro Alexandre de Moraes. Cadu. Alexandre de Moraes não, Luiz Roberto Barroso. Perdão, exato, Luiz Roberto Exatamente. Barroso. São movimentos orquestrados, na verdade, né? Inclusive, sobre Alexandre de Moraes, já existe também um pedido de impeachment, só que nós estamos nos referindo a esse novo movimento, que é o pedido de impeachment contra Luiz Roberto Barroso. Ou seja, 2 ministros do STF estão sendo alvos de pedido de impeachment por parte do Senado Federal, leia-se aí dos parlamentares bolsonaristas. Agora vamos aguardar para ver, né, os próximos movimentos de parte da Câmara, se Arthur Lira vai entrar na pilha dos deputados bolsonaristas, se ele vai entender que aprovar a instalação da CPI do abuso de autoridade vai comprometer a reeleição dele para presidente da Câmara, certamente ele vai recuar. Agora, no Senado, Karine, esse pedido só pode evoluir no ano que vem, com a nova composição do Senado, aí que vai ter maioria de direita e de direita conservadora. Mas enquanto o Rodrigo Pacheco estiver na presidência do Senado, certamente essa pauta não vai progredir. Mas eles estão fazendo a semeadura, né? Estão plantando aí as sementes para poder colher lá na frente. Esse é o jogo político. Carlão e Karine. Vamos aguardar, né? E falando de Arthur Lira, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele deve se manter no cargo com o apoio de um megabloco, Cadu. Parece que até o PT já admite apoiar Lira. Conta pra gente mais sobre o assunto. É um megabloco formado pelos partidos PL, PP, Republicanos, PSD e agora União Brasil e Podemos, né? Já falamos aqui anteontem sobre o União Brasil e ontem o partido Podemos foi mais uma sigla que anunciou apoio à reeleição do presidente Arthur Lira. Mas tudo isso são acordos para a composição dos partidos que vão integrar, fazer parte da mesa diretora da Câmara dos Deputados. E esse é o princípio de todo o processo legislativo, Karine, dentro da Câmara dos Deputados. Formando a composição da mesa diretora, o próximo passo é definir a presidência das comissões permanentes da Casa. É aí que Arthur Lira vai distribuir todo o seu poder para os demais partidos. Esse também são as regras do jogo político aqui na Câmara dos Deputados. E como você disse, Karine, o PT deve apoiar a reeleição de Arthur Lira, mas isso depende do acordo que vai ser costurado, do sucesso desse acordo que vai ser costurado em torno da PEC do Bolsa Família, que ainda está em fase de negociação e corre sério risco de perder prazo, viu, Karine? Essa semana seria decisiva, mas Lula decidiu ficar em São Paulo para preservar a voz, né, depois da cirurgia que ele fez nas cordas vocais, né, que isso tem a ver com o câncer, né, que ele sofreu em 2011. A voz dele ficou bastante comprometida durante a campanha, ele foi submetido à cirurgia e agora ele passa bem, mas a orientação é ele ficar quietinho. Então ele não veio a Brasília, ele está em São Paulo cuidando dos assuntos, mas isso não substitui, não muda o cenário, ele precisa estar em Brasília para resolver as situações. Então Lula vem sendo bastante pressionado, Karine, para anunciar prematuramente parte de sua equipe ministerial, principalmente ministro da Fazenda, Articulação Política e Defesa. A última informação que nós tivemos, Karine, é que Fernando Haddad deve ser sim o futuro ministro da Fazenda. O economista Pércio Árida deverá ser o futuro ministro do Planejamento. Pelo menos esses 2 nomes aí foram ditos pelo Jacques Wagner, que, segundo ele, Lula anunciará na semana que vem. Ainda não há nomes para o mandatário do Ministério da Articulação Política e da Defesa. Lula, que está em São Paulo ainda, mesmo que online, está tentando fazer um alinhamento com os militares, conversando com os generais que fizeram parte do governo dele e também com aqueles generais que estão decepcionados com o governo Bolsonaro. Mas sobre esse assunto, defesa, ainda não tem nada definido. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Cadu. Tchau, tchau. 6h24, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, a secretária de Estado do Trabalho, Neila Zrak, entrou na mira do Ministério Público do Amazonas. O órgão de controle abriu inquérito civil para investigar uma viagem da ex-secretária com o marido, um policial militar, para a Colômbia. E de acordo com o portal da Transparência, os gastos do casal com passagens para Medellín, Bogotá e 8 diárias para cada um deles custou R$35 mil dos cofres públicos. Vamos agora acompanhar os detalhes com o repórter Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas instaurou inquérito civil público para apurar dano ao erário com despesas de compra de passagens aéreas e pagamento de diárias com dinheiro do governo do Amazonas em face de Neila Maria Dantas Azrak e o marido dela, o policial civil Jander Teixeira Góes. Em maio de 2019, Neila Azrak, então secretária de Estado do Trabalho da CETRAB, viajou para 2 cidades da Colômbia, Medellín e Bogotá, entre os dias 17 e 26, para participar da Expo Artesanato com todas as despesas pagas pelo Estado, acompanhada do marido, Jander Góes. De acordo com o portal da Transparência, os gastos do casal com passagens para Medellín e Bogotá foi de 8 dias a cada um deles, custando R$35 mil cada. Neila Azrak recebeu 11,4 mil em diárias e 7,7 mil em passagem aérea. Já Jander Góes recebeu 8,1 mil em diárias e 7,7 mil em passagens aéreas, mesmo valor das despesas pagas à servidora Cláudia Monteiro, que também estava na viagem. A reportagem do 18 Horas procurou o Ministério Público para que o promotor que assina o inquérito, Edinaldo Aquino Medeiros, comentasse sobre o assunto, mas o Ministério Público alegou que o promotor não pode comentar casos que ainda estão no começo de investigação. Neila Azrak também foi procurada pela reportagem, mas não conseguimos contactá-la. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas, Covid-19. Especialistas alertam para o risco do aumento de casos com a Copa do Mundo e toda a movimentação para o fim de ano. É o nosso assunto daqui a pouco. Mix. Olha, 6 horas 27 minutos, você no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 Horas. Vamos conferir agora o tempo e a temperatura amanhã. Amanhã é sexta-feira, inclusive dia de Black Friday, hein? Teremos um dia ensolarado amanhã, Carimilhão. Tempo e temperatura é com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, Carlão, amanhã vai ser um dia nublado, ou seja, não vai fazer muito calorão para quem quer aproveitar as promoções aí da Black Friday. Bom, a previsão é de sol com aumento de nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, gente, fresquinho, viu? A máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 61% e 96%. Olha só, o Rio Negro subiu 2 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota no Porto de Manaus para 18 metros e 41 centímetros. 18 Horas. O Manauara está pagando menos pelo litro da gasolina. Vários postos aqui da cidade baixaram o preço e estavam vendendo nesta quinta-feira o litro da gasolina comum por até R$ 4,54. Olha só, os preços estão diferentes de um posto para outro posto. Então, atenção. Enquanto no posto Anavilhanas, por exemplo, ele vendia hoje à tarde a gasolina R$ 4,54, no outro alto posto Samira, a gasolina era comercializada a R$ 5,34. Tem uma diferença aí de 17,6%, hein, Karine? Ou seja, né, Carlão, o negócio é pesquisar para saber o melhor preço. Bom, a média está em R$ 4,65. Gente, a média, tá? A diferença é significativa e vale a pena abastecer, pesquisar e abastecer no posto mais barato. 6h29, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, o mercado financeiro eleva a projeção da inflação para este ano. A previsão para o Índice Nacional de Preços Amplo
ao consumidor, o IPCA, que é considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,82% para 5,88%. A estimativa é do Boletim Focus e a pesquisa é divulgada toda semana pelo Banco Central com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para o ano que vem, a projeção da inflação ficou em 5,01%. Olha só, o governo federal, o governo do estado e a prefeitura de Manaus começaram a cobrar as dívidas tributárias de empresas acumulados aí no período da pandemia, hein, Karime? Ou seja, tá todo mundo cobrando, tá, gente? Isso faz com que os empresários que são tributados aqui no Amazonas procurassem aí a justiça para pedir novos acordos. E o repórter Hector Silva traz mais informações. A reportagem do 18 Horas apurou e confirmou com empresários e economistas de que as secretarias de Fazenda municipais e estaduais e a Receita Federal estão começando a executar dívidas de empresas referentes a impostos devidos, cuja cobrança havia sido suspensa durante a pandemia da Covid-19. Os tributos são referentes aos exercícios 2020 e 2021, quando, durante o pico da pandemia, várias empresas, por força da calamidade de saúde e da paralisação global, não tiveram receita. O economista Mourão Júnior destaca que as despesas fiscais não foram anistiadas, mas apenas postergadas. Ainda assim, ele pede uma cautela dos governos com as cobranças. Vai ser uma cobrança, né, que vamos colocar assim num momento assim delicado, né? Esses impostos eles foram gerados no momento da pandemia, né, no alto lá números de casos de Covid, do lockdown, né, em que o mundo todo estava sentindo a questão, né, da pandemia afetando a economia, né, e pelo Código Tributário Nacional essas dívidas têm que ser cobradas, né, tem que ser feita uma movimentação nos nossos representantes, né, lá no Congresso Nacional, para que haja, né, alguma outra forma ou uma lei que possa amenizar essa cobrança de uma maneira parcelada, em que os empresários possam pagar. Lembrando que agora, em 2022, que a economia começou a dar uns passos positivos e há uma perspectiva para 2023. Isso, né, não podemos deixar de colocar aqui em pauta a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um novo governo que vai se começar ano que vem. Apesar da inflação, ela está ainda reduzida, né? Ou melhor dizendo, estamos numa deflação, mas os juros ainda continuam alto. E a perspectiva é que essa inflação continue alta ano que vem, né? Vai aumentar, melhor dizendo, ano que vem, e a tendência dos juros também, né? Então, é preocupante, né? É um momento em que o empresário está começando a tentar, ou nesse aspecto do mercado, criar um fôlego, né? E essas cobranças tributárias elas estão vindo. Na Justiça, empresários já entram com processos e pedem a suspensão da execução, exigindo também a renegociação. A título de exemplo, a reportagem do 18 Horas apurou que a 5ª Vara da Justiça Federal, responsável pela cobrança da dívida ativa da União, tem hoje mais de 50 mil processos em tramitação. O economista Orígenes Martins destaca que os empresários estão alegando a falta de receita para conseguir pagar esses tributos. Na sua opinião, essa decisão dos governos de cobrar agora prejudica os empresários. Algumas dessas dívidas foram suspensas por conta de ações e até mesmo de projetos de lei do próprio governo. Outras foram acertos políticos feitos, em alguns casos, na esfera estadual, municipal e mesmo na esfera federal. E os empresários, quando alegam essa questão da falta de receita, eles estão embasados num fato real, né? Que sem receita eu não posso, não tenho condições
de pagar por impostos que uma situação de emergência, uma situação de exceção impõe a uma sociedade. Então, a questão é, principalmente os governos estaduais e municipais, eles estão forçando, e veja bem, forçando a cobrança de impostos e na alegação de falta de reserva, na falta de dinheiro para pagar determinadas coisas, o que na verdade isso é falso. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 35 minutos e o Tribunal de Contas do Estado alerta para defasagem no programa Previne Brasil em Manaus e outros 38 municípios do Amazonas. O programa é um modelo de financiamento da atenção primária à saúde do governo federal, Karine. Pois é, e o alerta do tribunal é para que os municípios, incluindo Manaus, reavaliem suas estratégias para ampliar as ações e serviços públicos de saúde na atenção primária. Vamos acompanhar os detalhes com o Rodrigo Soares. O Previne Brasil é um programa do governo federal criado em 2019 como um novo modelo de financiamento e repasse de transferências para os municípios. A ideia é aumentar o acesso das pessoas aos serviços da atenção primária em saúde. Os alertas do Tribunal de Contas do Amazonas é para que 39 municípios do Amazonas, incluindo Manaus, reavaliem suas estratégias e serviços públicos de saúde na atenção primária e promovam as adequações informando tudo ao Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. Todos os 39 municípios apresentaram algum resultado abaixo da meta prevista de desempenho para alcançar o atendimento da população nos indicadores do programa Previne Brasil. Esses indicadores incluem proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, mulheres com acesso a tratamento de prevenção ao câncer de colo do útero, crianças de 1 ano de idade vacinadas, além de atendimento a pessoas com hipertensão e diabetes. Além de Manaus, os municípios alertados foram Atalaia do Norte, Erunepé, Envira, Guajará, Iranduba, Apuí, Novo Airão, Silves, Urucurituba, entre outros. O objetivo dos alertas é levar os municípios a identificarem e preencherem vazios assistenciais para o alcance das metas. O Tribunal de Contas do Estado também alertou o governo do Amazonas para que trabalhe em medidas para fortalecer as redes de atenção à saúde básica. O tribunal alerta ainda o governo do estado quanto à necessidade de centralizar suas ações no fortalecimento da estratégia de saúde da família e auxiliar os municípios para o alcance das metas dos indicadores do programa Previne Brasil e outros programas da atenção primária. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, ainda falando de saúde pública, destacamos mais um dado que é preocupante. O Amazonas ultrapassou 300 casos de varíola dos macacos. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Ontem foram confirmados mais 12 casos da doença, sendo 10 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Todos residentes aqui na capital, aqui em Manaus, Karine. Carlão, e com essa atualização, o Amazonas passa a ter 304 casos confirmados. Desses, 2 pessoas estão hospitalizadas e 51 casos suspeitos estão aguardando os resultados de exames. Olha só, atenção aí. Os principais sintomas informados foram febre, erupção cutânea, dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular, vômito, náusea, calafrios e ainda dor de garganta. 18 horas. Olha só, com a alta do número de casos de Covid nas últimas semanas, os especialistas alertam para o risco de novas infecções durante a Copa do Mundo e nas comemorações de fim de ano, hein? Pois é, Carlão, isso porque é justamente o momento de aglomerações por conta dos jogos e das tradicionais confraternizações. O problema é que os dados recentes relacionados à evolução do vírus mostram que alguns cuidados ainda devem ser tomados durante todas essas aglomerações, digamos assim, como explica a repórter Nathalie Moraes. As
aglomerações retornaram à rotina de grande parte dos amazonenses nos últimos meses. Começaram os Jogos do Brasil e os trabalhadores encerraram o expediente mais cedo. Os bares por toda Manaus estão lotados, recebendo multidões durante os Jogos na Copa do Mundo. E com casos de Covid em alta no estado e no Brasil e no mundo, quem quer se proteger e evitar infectar outras pessoas deve ter mais atenção neste momento. Quem estiver com sintomas gripais, por exemplo, como tosse, coriza e dor de garganta, deve evitar sair de casa e usar máscara de proteção devidamente ajustada ao rosto. Outro cuidado quanto aos encontros deve ser pessoal. Cada pessoa que vai se juntar com amigos ou familiares para ver os jogos deve ter a consciência e responsabilidade de estar em dia com o ciclo vacinal. Durante todos os Jogos do Brasil, no evento Copa na Arena, que acontece na Arena da Amazônia, os torcedores podem se vacinar contra o coronavírus. Basta estar munido de um documento oficial com foto, como explica a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, Tatiana Amorim. Covid-19, a gente tem aí a perspectiva, tendência de aumento de casos por conta da sazonalidade, mas vamos garantir que estejamos com a vacina em dia. E aqui não tem nenhum tipo de preconceito, pode entrar, se você não fez a primeira dose, é a oportunidade de fazer, tá com o esquema atrasado, vem atualizar, e as doses de reforço, então a gente vai ter a partir de 5 anos disponível todos os imunizantes para dar Covid-19. Somente o seu cartão de vacina, e um documento de identidade. E aqui e se não tiver, a gente ainda vai atrás, hein? A gente tem um sistema que a gente consegue aqui identificar e ver a sua situação vacinal. Outro cuidado importante são com pessoas consideradas imunossuprimidas, ou seja, com baixa imunidade. Além dos idosos e pessoas com comorbidades, as grávidas também devem evitar participar de encontros como esse, pois em caso de infecção, a recuperação pode ser mais complicada para essas pessoas. A média de casos de Covid-19 no Brasil saltou de 3.750 por dia para 12.500 na última semana, enquanto a média diária de mortes permaneceu em 36 mortes. Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 213 novos casos de coronavírus, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Outras 2 novas mortes foram encerradas por critérios clínicos. Com os novos registros, o Amazonas contabiliza 622.806 casos da doença. O número de mortos desde o início da pandemia é de 14.387. Dos 213 novos casos de Covid-19, 164 foram diagnosticados em municípios do interior do Amazonas, enquanto em Manaus, 49 casos foram registrados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, atualizando aí o novo boletim Covid-19 de hoje, confirma mais 141 novos casos de Covid, totalizando agora 622.947 novos casos no Amazonas. Foram confirmadas aí também 2 mortes, somando um total de 14.389 mortes desde o início da pandemia no estado. Agora são 6 horas e 42 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Mix. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Neste sábado acontece a inauguração da decoração Mundo Encantado do Natal no Largo de São Sebastião. Esse é o nosso assunto em instantes, Karime Leão. 18 horas. E o ex-governador amazonino Mendes apresentou boa melhora no seu quadro clínico nesta quinta-feira. Os exames indicaram evolução no tratamento tanto da broncopneumonia quanto no controle da diverticulite, a inflamação no intestino grosso. E mantendo o processo obtido nas últimas horas, a expectativa dos médicos é de que Amazonino Mendes deixe a UTI ainda nesta semana e seja transferido para um apartamento para dar sequência ao tratamento. Amazonino Mendes foi internado na madrugada de quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e está sob cuidados de médicos especialistas. Agora em Manaus, 6 horas e 43 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local, da política do estado do Amazonas, com
com Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Bom, a candidatura à presidência da Câmara deve ter uma chapa formada com 10 integrantes. Com a indicação do prefeito, possivelmente haverá apenas mais uma chapa, que seria de oposição. Bom, Artemisa, conta pra gente, explica pra gente essa situação. Boa noite. Pois é, Karime, pelo que nós apuramos até o momento, provavelmente haverá apenas 2 chapas, a da base do prefeito e uma chapa alternativa. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. A mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus, ela é composta por 10 integrantes e o prefeito Davi Almeida, do partido Avante, sempre teve a maioria da casa ao lado dele. Mas nesse momento específico, pelo menos o que apuramos, 19 vereadores tem dado aí o apoio declarado ao prefeito. Ou seja, nessa atual fase, ele não tem a maioria da casa, pelo menos não até o momento. Ainda não tem uma chapa convergente e está longe de aclamação como ocorreu em 2020. Bom, a inscrição da chapa ela é feita no dia da eleição, neste caso, no dia 5 de dezembro. Mas até a próxima sexta-feira, nós já teremos aí um cenário mais definido e, quem sabe, a indicação do prefeito Davi Almeida, o nome, que ele irá apoiar. Hoje o comentário é que a escolha do prefeito Davi Almeida seria pelo nome do vereador Eduardo Assis, do mesmo partido de Davi Almeida, o Partido Avante. Eduardo Assis é vice-líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus. Eu conversei com alguns vereadores sobre essa possível escolha. Mesmo os vereadores da base do prefeito não se identificaram aí com essa indicação não, viu? Eduardo Assis é considerado do baixo clero da Câmara, teve uma atuação até o momento considerada apagada. O vereador é advogado e começou a trabalhar ainda na infância, vendendo picolé nas proximidades ali do bairro Alvorada, na zona centro-oeste, onde mora até hoje. Ele também foi ajudante de carreteiro, aqueles homens que transportam produtos em caminhões, e também foi flanelinha. Mas Eduardo Assis não é um nome unânime, nem mesmo da base de Davi Almeida, e creio que muitos discordariam aí dessa indicação. Outro nome cotado é do vereador Caio André, do PSC, líder do partido que era do governador Wilson Lima na Câmara. O vereador é muito próximo ao governador, nós já comentamos aqui no programa 18 horas. Bom, como eu havia dito, ele participou ontem de uma reunião com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Além dele, outros vereadores estão se reunindo individualmente com o prefeito. Davi, inclusive, está negociando aí o apoio para a chapa, que será a indicação dele na eleição para presidente da Câmara e que ele deve então apoiar. O vereador Caio André é bem aceito pelos colegas do Parlamento Municipal. Muitos comentam que ele tem musculatura para o cargo, experiência, inclusive já foi secretário no governo Wilson Lima. Liderou parte das sessões da Câmara Municipal de Manaus nesses 2 anos e, assim como o vereador Wallace Oliveira, do PROS, sempre manteve o clima de equilíbrio e harmonia no Parlamento Municipal. Por enquanto, ainda está tudo indefinido, mas se o prefeito continuar insistindo em manobras não aceitas pela maioria da casa, corre o risco de dividir ainda mais a base dele. Agora, quer indicar nomes, que não seriam naturalmente a sucessão da presidência da casa. Enfim, bom, o poder, Karime, Carlão e ouvintes, é feito também de jogo de cintura, com concessões e ouvindo a todos. E pelo que nós temos visto, para manter a base do prefeito na Câmara unida, ele precisa muito mais do que articulação. Vai precisar de parceria mesmo. Já os possíveis nomes da chapa de oposição, por enquanto, os mais fortes são do vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos, e da vereadora Iomara Lins, do PRTB. Tudo vai depender dos acordos e de quem vai apoiá-los. Tem muita história ainda pela frente até a escolha da presidência da Câmara.
Essa escolha será importante também para a eleição municipal de 2024, na qual o prefeito está de olho, ou seja, na reeleição. Karine Carlão. Artemis, olha só, como já havia sido previsto, inclusive, com o adiamento pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento do deputado federal Silas Câmara por crime de rachadinha, o processo pode prescrever? Sim, Carlão, pode sim. O Superior Tribunal Federal, adiou mais uma vez, inclusive, a votação do processo contra o deputado Silas Câmara, do Partido Republicano. Bom, sem o julgamento, a ação pode prescrever, como você disse. Na última votação, que foi no dia 10 de novembro, os ministros André Mendonça e o Dias Toffoli pediram vistas do processo. Em dezembro do ano passado, o ministro André Mendonça esteve em Manaus para dar testemunho numa igreja, o testemunho de gratidão à família Câmara e ao deputado Silas Câmara pela aprovação do nome dele no Superior Tribunal Federal. Esse pedido de vistas ficou estranho agora, depois de menos de um ano ele ter vindo a Manaus e ter declarado aí toda a gratidão que ele tem à família Câmara e ao deputado Silas Câmara. Bom, a solicitação foi concedida, na ocasião, esse pedido de vistas foi concedido, então, pela ministra Rosa Weber, do presidente do Superior Tribunal Federal. Bom, alguns ministros já anteciparam e pediram a condenação do deputado Silas Câmara pelo crime de peculato, que está no artigo 312 do Código Penal. O deputado pode pegar até 5 anos e 3 meses de reclusão e ainda perda de mandato. Mas, se o caso não for definido até a próxima quinta-feira, poderá prescrever. Karine Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Até tchau, amanhã. tchau. Tchau. 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E já começou a contagem regressiva para acender as luzes do Mundo Encantado do Natal lá no Largo de São Sebastião. Já virou tradição, né, Carlão? Legal, é ótimo. Acontece neste sábado às 6h30 da noite, com a inauguração da maior árvore de Natal de todas as edições. Cenografia inédita e abertura dos espaços culturais com atrações gratuitas, Carlão. Karine, a chegada do Papai Noel ganhará as ruas do centro de Manaus, tendo como parada final e obrigatória o Largo de São Sebastião. É lá que ele vai estar, Karine. A celebração segue com a inauguração da árvore de Natal com 30 metros de altura e mais de 270 enfeites natalinos. Escuta aí que interessante, que bacana. A cenografia e a decoração são assinadas por artistas e profissionais locais aqui, Karine, da região. É isso aí, muita valorização da cultura local. Bom, além do show de fogos de artifício, a inauguração vai contar também com a apresentação dos corpos artísticos do Amazonas e muitas outras surpresas. Vale a pena conferir. Então, é neste sábado, às 6h30 da noite, lá no Largo de São Sebastião, que vira parada obrigatória para as selfies de fim de ano, não Estaremos lá, Karine Leão, Com certeza. fazendo a nossa selfie lá. 6h52, você no melhor mix do Brasil. Mix. E olha só, daqui a pouquinho você vai conferir no 18 horas a estreia da seleção brasileira hoje na Copa do Mundo. Show de bola. Esse é o nosso assunto em instantes, já. Mix. 6h52, nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para esta noite, para hoje. Hoje é quinta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo as informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 99%. 18 horas. Esporte. Agora vamos falar sobre Copa do Mundo, vamos falar com ele, Héctor Silva. Chega aqui, Héctor Silva. Grande vitória, grande estreia do Brasil, vitória de 2-0 contra a Sérvia. Conta pra gente tudo sobre esse dia, Cadu. Cadu é ótimo. Héctor Silva. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cadu. Ouvintes do programa 18 horas da Rádio Mix.
Quinta-feira de muita alegria para os brasileiros, né? Já que a seleção brasileira venceu a Sérvia pelo placar de 2-0. Os 2 gols foram do jogador do Tottenham da Inglaterra, Richarlison. Um deles, uma obra de arte, como a Karime disse aí na abertura do programa. Golaço. Richarlison, que é conhecido como Pombo, porque em algumas de suas comemorações ele imita esse pássaro, fez um golaço de voleio, muito parecido com um gol que ele fez no treino da seleção brasileira em Turim, na Itália. Notícia essa que nós demos aqui no 18 horas. E na votação popular, o melhor jogador do Brasil escolhido foi Richarlison, que ficou com a nota 9 por conta desses 2 gols. E vocês sabiam que Richarlison, que marcou os gols do Brasil na estreia da seleção na Copa do Mundo, é embaixador da USP Vida, programa voltado para o desenvolvimento de vacinas, respiradores e outros projetos de combate à pandemia? Em 2021, ele pediu inclusive para que brasileiros se imunizassem. E então, esse ouvinte... Se você não conhece o Richarlison, camisa 9 da seleção, fique de olho aí, porque além de um grande ser humano e de um craque, ele também é uma pessoa muito engraçada. É só ver as redes sociais do atleta. O segundo melhor jogador, na opinião da torcida, foi o volante Casemiro, ao lado de Vini Júnior. Ambos ficaram com nota 8. Neymar ganhou nota 6,5 e já é preocupação do técnico Tite para o próximo jogo, já que, após torcer o tornozelo direito, o jogador foi substituído e deixou o campo chorando. Além do Brasil, jogaram hoje Uruguai e Coreia do Sul, que empataram em 0-0. Suíça venceu Camarões por um placar de 1-0. Esse que é o próximo adversário do Brasil, os próximos adversários do Brasil, né? No caso, Suíça e Camarões. E hoje teve também um jogão entre Portugal e Gana, que terminou em 3-2. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Hector Silva. Desculpa de chamar de Cadu todo o tempo. Hector Silva, muito obrigada pelas informações sobre a Copa do Mundo. Boa noite, bom trabalho. Valeu, boa noite. 6 horas e 55 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 1,2%, cotado a R$ 5,31. O euro desvalorizou 1,06%, comercializado aos R$ 5,52. O Bitcoin fechou positivo com alta de 0,05%, comercializado a R$ 88.706. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 2,81%, aos 111.901 pontos. E a Black Friday amanhã, sexta-feira, e uma pesquisa revelou que a maioria dos consumidores brasileiros não acredita nas promoções da data. O evento já é considerado um dos mais importantes do ano para o varejo, só que este ano deve atrair menos interessados em comprar do que no ano passado. E o principal motivo é a desconfiança sobre as promoções. A pesquisa é do site brasileiro de reclamações, o Reclame Aqui, com 13.700 pessoas participando. O levantamento foi feito entre os dias 11 e 13 de novembro e revela que 56,7% não pretendem comprar na Black Friday. Ano passado, a pesquisa apontou apenas 53%. E para 49% deste público, a falta de promoções de verdade é a principal razão, mas o endividamento e a falta de dinheiro também contam e representam 26,3% dos entrevistados. Mas de qualquer forma, a data já faz parte aí do calendário de grande volume de vendas no comércio e esse ano acontece junto com a Copa do Mundo, uma casadinha aí. E quem está faturando alto com os 2 eventos são os motoristas de aplicativo, Karime. Exatamente, Carlão. E por isso o setor espera um aumento de até 40% nas corridas em comparação com o ano passado, como explica a repórter Nathalie Moraes. O que sempre acontece por conta das compras de fim de ano ganhou um impulso a mais da torcida verde e amarela. Com os jogos da Copa do Mundo, mais gente se reúne e comemora. Bom para quem trabalha na cidade transportando passageiros. A associação que representa os motoristas e entregadores por aplicativos aqui no Amazonas estima um aumento de 40% nas corridas. Os jogos da Copa do Mundo e vários eventos de compras, como a Black Friday e as festas de fim de ano,
devem gerar um aumento de 30% a 40% nas corridas. Pelo menos 1,5 milhão de brasileiros têm hoje como renda o serviço de transporte por aplicativo. É o que aponta o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, por meio de um estudo divulgado este mês. O número de pessoas que trabalham nessa modalidade simplesmente cresceu quase 980%. Só em Manaus, cerca de 35 mil motoristas circulam de segunda a segunda nas ruas. O presidente do Sindicato dos Taxistas, José Carlos de Souza, também está otimista. O crescimento para essa categoria até o fim do ano vai ser de 30%. Sempre traz para a gente uma demanda muito boa. Por essa casualidade de desta vez estar sendo junto com o final do ano, a gente acredita que a nossa demanda vai dar uma aquecida em torno de 30% pelo menos. E aí vai seguir até o final do ano, porque vai praticamente emendar tudo, né? Então a nossa expectativa é muito boa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É no mínimo importante o alerta feito pelo Tribunal de Contas sobre as dificuldades na saúde pública da maioria dos municípios do Amazonas. O alerta publicado nesta semana diz que 39 municípios, incluindo Manaus, têm problemas para cumprir metas na saúde básica. A deficiência no atendimento a consultas pré-natal, na vacinação contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza tipo B e poliomielite. E ainda no atendimento a pessoas com hipertensão e com diabetes. O objetivo dos alertas é levar aos municípios a identificar e preencher vazios assistenciais para o alcance das metas de atenção básica, para que municípios e o estado do Amazonas trabalhem em medidas que venham garantir a integridade do atendimento à saúde da população. O alerta do Tribunal de Contas demonstra principalmente que muito precisa ser feito ainda e que o atendimento básico à saúde se mantém deficiente no estado e precisa de muita atenção das autoridades estaduais e autoridades municipais. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, um beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.